Existe uma cultura, não diria uma cultura, mas uma mentalidade aqui no município de Russas que determina o seguinte: vamos derrubar, vamos modificar essa paisagem onde aconteceu isso, esse canto da memória, onde aconteceu isso, onde existe essa memória, para que isso nunca mais volte a se repetir. Como se apagando, o esquecimento fosse dar conta das voltas que o mundo dá, principalmente pela nossa cultura, que tem por característica principal a circularidade. Veja, em dois momentos específicos, e eu vou tentar lembrar um terceiro momento específico em que esse pensamento é posto em prática e no que ele significou para a gente. O primeiro é quando as autoridades do município, prefeito e vigário principalmente, no final do século XIX, resolvem, para demonstrar que aquilo foi um erro, que não deveria acontecer, eles resolvem demolir o Pelourinho, que havia sido instalado no município de Russas no princípio do século 1801, quando Russas, São Bernardo das Russas passou a vila. Então foi demolido. No ano de 1920, eles, para lembrarem daquele monumento que o Pelourinho, a partir do momento que ele foi abolido, ele deixou de ser um instrumento de tortura e passou a ser um monumento simbólico da memória do povo russano, onde lá nós extrairíamos, olhando para o objeto, a questão da pena aplicada a determinados presos na época em que Russas era vila, porque ao derrubar o Pelourinho, não derrubou-se até hoje os grilhões e os milhares de pelourinhos que existem por dentro das delegacias, dentro das cadeias, dentro das prisões. Existe uma cultura. Derrubaram o objeto e foi erguido no local o obelisco comemorativo da vila, em 1920, quando então era prefeito o Dr. José Ramalho. Um outro momento onde isso acontece é quando resolvem explodir as pedras russas, chamadas as pedras russas, que eram cerca de 30 pedras de granito branco, de longe se assemelhavam a um lote de... E essa história que é bem conhecida da tradição do nome de Russas, dos possíveis nomes de Russas. Então, na década de 50, o prefeito João de Deus fez muita coisa, fez o aeroporto, construiu o aeroporto. Porém,
o prefeito João de Deus resolveu explodir as pedras. As pedras russas, que ficavam aproximadamente a 6 quilômetros daqui da cidade, ficava ali na comunidade do Pau Branco, próximo a onde existe aquela capela da comunidade do Pau Branco. E ele manda implodir essas pedras para fazer o primeiro calçamento da Avenida Dom Lino no trecho que compreendia da Matriz à Prefeitura Municipal de Russas. Ou seja, as pedras russas hoje estão subterrâneas ali naquele mesmo local da igreja à prefeitura. Só que estão sob camadas de calçamento, de estradas que se passaram já em cima, desde a década de 50 até os dias de hoje. Destrói, como se não fosse as pedras russas, o seu ambiente natural, uma das explicações para o topônimo de Russas. Nem que não que fosse verídico ou o mais verdadeiro, mas por existir. E deveria ser um belo conjunto de pedras russas, de cor russa, aqui no sertão russano. E uma terceira reforma que foi feita, dessa vez foi feita na igreja de São Sebastião, que quem conhecia a igreja de São Sebastião era dividida em dois pisos, vamos dizer assim. Um primeiro piso, um piso mais baixo. Lá na frente havia uma muretinha que separava a igreja no meio. Havia um piso, mais um piso, você subia um degrau e você, nesse outro piso, tinha uma outra fileira de bancos. Isso era utilizado para separar as pessoas antigamente. E esse argumento foi utilizado quando foi feita a reforma. É porque isso era feito, a intenção era para separar as pessoas naquela época, no século XIX e tal, no início do século XX, e a gente resolveu desmanchar. Mas permanecesse a arquitetura intocada do jeito que era original. O importante é que nos dias de hoje não se cometesse mais esse tipo de discriminação e distinção entre as pessoas, que não houvesse muretas mentais, invisíveis, que nos separasse um dos outros por preconceitos, por uma coisa e outra, mas não fisicamente destruir ali aquele patrimônio histórico, religioso, que originalmente contava uma história de seu tempo. Nós aprenderíamos com ele e não esqueceríamos, como foi proposto ao ser desmanchado aquela separaçãozinha. Então, essa é uma rapidinha. São só 3 coisas da cultura. A gente podia falar também da igreja matriz, né? Que foi completamente modificada. Existe uma defesa por conta do padre vigário responsável, que era o padre Pedro de Alcântara, de que a igreja estava ruindo, rachando, e precisava ser feito medidas drásticas para solucionar esse problema.
Então foi desativada toda a galeria superior da igreja, onde ficavam as autoridades do município geralmente, ou as pessoas mais bem possuídas. E embaixo também havia umas colunas que separavam mais 4 altares, 2 de um lado, 2 do outro, de cada lado da igreja matriz. Essas colunas, esses altares laterais, essa galeria de cadeiras lá em cima foi removido e tudo. Muita coisa foi removida. Telhado, tudo, piso. E houve também essa descaracterização. Por que não se procurar manter a originalidade? Essas coisas é que dá muita tristeza na gente aqui em Russa. Em breve eu vou fazer alguma coisa relativa às casas, às casinhas e os casarões aqui de Russas que tiveram o triste fim de serem demolidos, e aqueles que ainda estão na resistência com medo desse mercado financeiro que pode comprar qualquer coisa. Inclusive a nossa cultura, a nossa história, a nossa memória. Daquele povo que deu a vida para que a gente estivesse aqui hoje. É complicado demais. Um abraço.